Aí, galera, mais um dia sensacional aqui no Virou Moda. Eu vou contar uma coisa incrível. Hoje é o último dia desse cenário que nos acompanha há meses. Amanhã nós teremos cenário novo, então vocês não se assustem se ligarem a TV e eu tiver com outra cor no fundo, sim, é o mesmo programa e eu quero vocês aí. Hoje nós vamos conversar com o César Augusto, hairstylist, e com a arquiteta Fabi Pens sobre um projeto muito bacana, que é o Poder das Palavras. Está sendo posto em prática aí em salões de beleza, no mundo da beleza e da moda, para nos fazer refletir sobre alguns conceitos. Também hoje, em função do Dia Mundial de Conscientização ao Autismo, a gente vai conversar com a psicopedagoga Juliana Vargas sobre tratamentos de intervenção precoce para crianças. Importante, hein? Então fiquem ligados. E hoje é dia também, no nosso Nutri Mais, Adriano Lenz, vamos conversar sobre metabolismo lento. Tá aí uma coisa que todo mundo diz, né? Desculpa, meu metabolismo é lento. Será? Então, ó, bora lá começar o programa. Bom, gente, um prazer ter vocês aqui. Estávamos rindo até um segundo antes de entrar no ar. Essa turma já estava aqui cheia de assunto, cheia de gracinha. Já vestiram o Senoval. Vocês sabem que o Senoval gosta de participar, né? Ele já está com uma camiseta. E essa camiseta, aliás, faz parte de um projeto muito bacana, que é o Poder das Palavras, que está sendo posto em prática no salão de beleza do César Augusto, né? César Augusto, aquele que não tem sobrenome, eu digo, né? Porque já é conhecido, todo mundo já sabe quem é. Então, da onde surgiu essa ideia de usar as palavras, frases de impacto, em um lugar que é tipicamente voltado para aquela beleza, aquela beleza idílica, né? A gente, hoje eu vou me arrumar no salão, tô me sentindo um lixo, vou lá, vou ficar bela. E aí, dentro de um ideal de perfeição. Vocês surgiram com algumas frases que nos fazem questionar exatamente isso. Eu acho que, tanto eu como o Fábio, a ideia é de provocar, né? Acho que uma frase, ela pode ser provocativa, pode ser reflexiva, né? E colocado em algum ambiente, colocado em alguma estrutura, ela tem uma certa força para fazer com que as pessoas pensem que a beleza é muito mais do que... Porque se a beleza é efêmera, os valores são eternos, né? Então eu acho que as pessoas precisam olhar um pouco mais para os valores, olhar mais para as coisas que vão perdurar, e é preciso, e se partir da gente que trabalha com moda, com beleza, com arquitetura, né? Se a gente puder, nós tomarmos, nos apropriarmos dessa frente e provocarmos as pessoas, eu acho que o impacto é maior, né? As pessoas não esperam isso. Então a gente usou frases que criassem esse impacto, que criasse uma certa dúvida mesmo, ou até para a pessoa pensar. A gente já lançou aí 3 frases, e ainda vão vir mais 5 frases, mais 2. Pois é, isso está dentro de um projeto de 5 meses, né? Como é que foi estruturado isso para que funcionasse de forma gradual e também consistente? Tudo parte do muro, né? Eu acho que e aí a Fábio pode falar melhor como é que ela estruturou o muro aí. Bom, a gente pensou nesses 5 meses, então nós escolhemos 5 revestimentos diferentes. Cada revestimento com uma forma diferente e 3D criando sombras diferentes. Isso se adequando às frases que o César já tinha sugerido. E em cima disso a gente foi evoluindo o projeto até chegar nessa consistência que ele está hoje. A ideia de tempo e de estrutura, né? Vamos lá. Quando a gente pensou, somos todos iguais, incrivelmente diferentes. Eu acho que, né, essa é uma das frases aqui essa foi a frase de largada, né? De largada, né? Que eu acho que tem muito a ver até com o dia de hoje também. A gente estava falando com a Juliana, né? Isso. Essa frase, ela, quando a gente pensou nessa primeira frase, a gente já pensou assim, poxa, se os revestimentos, né, são diferentes, mas todos eles são feitos de cimento, né? A parede é feita de cimento, os revestimentos são feitos de cimento, só que a gente vê ali coisas diferentes, a imagem é diferente, tá muito claro que somos todos iguais e incrivelmente diferentes, né? E aí a Fábio então acabou criando, e os revestimentos são todos feitos à mão, ela acabou criando um para cada
uma textura para cada frase, né? Além desse conjunto, então tem, não importa se você é loira ou se você é morena, o que importa é que você é iluminada. Essa é uma outra frase. Né? Essa também já foi então, lançada. Lá tem um revestimento onde tem revestimentos mais escuros e mais claros, e é onde mostra que o conjunto, tanto do claro como o escuro, o que vale é quando o sol bate e tudo aquilo aparece. Né? Então a gente conseguiu materializar. Porque a gente não queria só que fossem frases, a gente queria que materializasse. E aí a parte da Fabi foi extremamente importante em materializar isso. Transformando isso para camiseta, onde a gente pode colocar uma opinião, né? Eu acho que a gente colocar algo, quando a gente veste alguma coisa, a gente está tendo uma opinião. 5 frases justamente porque nem todos temos a mesma opinião sobre as coisas, né? Eu acho que a liberdade de tu poder te identificar como ser loira ou morena... Sim, tu pode te engajar na campanha, não necessariamente aí eu tenho que realmente compreender ou concordar com aquela frase. Eu posso ter outras opções. Exatamente. E eu acho que, e além disso, a beleza com que ficou, né? Convido vocês para irem lá no Mirage para ver o muro e realmente entender a beleza com qual ficou. A gente usou preto e branco e os revestimentos. Então isso tem uma beleza em algo que a gente quer colocar, eu acho. E transformar. E aí depois a gente teve a sensação de que, além disso, tudo bem. Agora a gente vestiu as pessoas, acho que a gente criou um questionamento. Tem uma frase que não saiu ainda que eu acho bárbara, que é que com o tempo você vai descobrir que a parte mais invejável da sua beleza é a saúde. E eu acho que essa vai ser... Essa é aquela que pega direto. E essa é uma frase que ela tem muito a ver com o nosso parceiro que a gente escolheu, porque a venda dessas camisetas, elas estão à venda no Mirage, lá na Vogelpens, quem precisar, elas estão à venda. Custa R$50 e a renda é para isso aí, né? Para o Instituto do Câncer Infantil. E por isso essa última frase, ela tem esse impacto da gente pensar o quanto vale, né? Será que se eu sou alto ou baixo vai ser mais importante do que eu estar vivo, né? O que é a diferença se o meu olho é azul ou verde, ou realmente se eu enxergo? Eu acho que a gente tem que lidar com isso no dia a dia. Sim, vocês conseguiram reunir uma campanha que é levada adiante, é impulsionada por um salão de beleza, como a gente estava falando, que é um local onde a gente tem essa coisa de futilidade, né? Ainda tem, mas trazer esses questionamentos. Não, mas ser bela também não é nada fútil. Ser bela é ser feliz. Ser bela está dentro desses conceitos, é encontrar o meu estilo dentro da diversidade e ainda questionar os nossos valores, porque no fim das contas a gente quer estar vivo e estar saudável. Né? Chegou lá no fim, essa né? Acho que o respeito, a saúde, né? E a gente usar 2 elementos. A arquitetura e a beleza, que são coisas, né, como tu disse, efêmeras, né? Super efêmeras, porque a gente está sempre mudando o revestimento da casa da gente, a gente está sempre mudando o cabelo. Aliás, eu quero colocar para vocês uma pergunta para vocês fazerem para a Ali. Hoje é o último dia desse ambiente, então a gente quer saber se o cabelo da Ali vai combinar ou não com um novo cenário. E vocês escrevam para nós, e aí a gente muda lá no salão o visual dela, já que ela vai mudar o cenário. Será que ela tem que mudar ou não? Fica a pergunta para o espectador, tá? Eu gosto, assim, que eu fiquei sem palavras. Isso é uma coisa difícil de acontecer. Eu não sei quem tá achando que ele vai fazer comigo aqui, né? Eu não, vocês dão uma dica e ela pode ser que ela siga ou não. Aí depende da relação dela com você. Tô com medo, mas tudo bem. Vamos entrar na brincadeira e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Afinal de contas, mas eu acho que eles vão dizer que estão gostando e que combina com qualquer cenário. Então eu acredito nisso. Ótimo, acredita nisso. Tomara, vamos ver esse César me racha a cara. Bom, mas então... Perdemos a linha do assunto, viu? Perdemos a linha do assunto, fiquei totalmente sem saber aqui o que fazer. Tô com medo que me mandem pintar o cabelo de verde, alguma coisa assim bem louca. Tá dando ideia, tá. Bom, mas vamos voltar ao tema, né? Uma das coisas muito bacanas também da campanha foi o fato, e aí entra a obra da Fabi, de trabalhar ali aquela parede, onde tem não só as frases, mas realmente essas texturas, o relevo. E isso se tornou um chamariz para as pessoas irem lá se fotografar e replicar a mensagem. Porque assim, a gente vê muitas pessoas, né? Quero te passar essa mensagem, tá? Mas de que forma a gente realmente consegue
fazer isso se propagar por aí. E eu tenho visto muita gente mesmo tirando fotos ali e passando essa mensagem adiante. Acho que a ideia de fazer esses backdrops, né? Então, que seriam janelas, né? Começou como janela, né? Janelas como ideias, né? Então, um olhar, né? A janela é feita para a gente olhar. A gente olha o celular, é uma janela, né? A televisão é uma janela. Então, a gente criou janelas que a gente pudesse olhar para dentro, olhar, né? Em vez de olhar como espelho, mas enxergar o mundo um pouco diferente. Depois, elas tomaram forma de backdrop e isso foi uma escolha das pessoas. Quer dizer, isso foi... As pessoas transformaram isso num backdrop. Né? E isso consegue realmente propagar, porque quando tu te identifica, tu tem essa vontade, né? Claro. E aí ficou muita verdade, porque tá lá, tu fotografa se tu quiser, né? Tá lá, as pessoas precisam gostar, se identificar e tu estimula as pessoas a isso. E realmente, hoje, as clientes, elas... Ou as pessoas que vão lá até só para comprar camiseta, querem botar a camiseta e querem fazer a foto na parede, porque entendem que, além daquela ajuda que está dando financeira ali para o ICI, ela também pode estar colocando a sua pessoa, né, realizando esse ato de promover isso a que ideia. eu ia perguntar. Vocês acham que estão conseguindo fazer as pessoas se apropriarem dessa mensagem? Acho que para vestindo passá-la a camiseta, adiante, assim, se materializou. Aham. Deixou de ser uma imagem só de parede, mas a pessoa passou a fazer parte dessa imagem. Eu acho uma das... Embora seja uma frase talvez não tão profunda como a das pessoas, né, de serem diferentes, mas todos iguais, mas essa da morena e da loira iluminada eu achei muito interessante, porque traz essa questão principalmente para quem é morena, né, claro, que tem esse, mas o meu cabelo é escuro e tal. Não, mas... Não importa se tu é diferente ou se tu tá... Se não é o que tu espera, em geral, a loira tem o cabelo mais brilhante e tal. Não, tu tem o teu brilho próprio. Exato. E eu achei muito significativo isso vindo realmente de um salão, né? Eu acho que quando a gente o que a gente quer revelar da mulher, o que a gente quer revelar das pessoas é o brilho. Né? A gente utiliza das cores, utiliza das formas, né? Tanto eu como a Fábio, mas isso só vai acontecer se houver realmente algo a ser revelado. Né? Na tua casa, na tua imagem, só se tu tiver algo para revelar. Porque, e as pessoas precisam cada vez mais cuidarem um pouco mais do seu brilho próprio, e aí sim um profissional pode ajudar ela a revelar mais o seu brilho. Acho que é uma revelação, é aumentar aquilo que tu tem. Quanto mais morena tu for, pode ser que seja mais iluminada. Quanto mais loira tu for, pode ser que tu seja mais iluminada. Até porque né? tem toda essa questão realmente daí de trabalho com autoestima, né? Exato. Eu acho que sim, eu acho que também essa dualidade, né? A gente percebe que hoje, num mundo tão, além de colaborativo, ele tão inclusivo, né? Eu acho que a gente entender que as pessoas existem as morenas, existem as loiras. Eu tive no Instagram uma pessoa perguntando assim, mas vocês não estão falando de negras. Eu digo, não. Agora aqui a gente está falando de cabelo. Então, né, o cabelo é moreno ou loiro, né? Não estamos falando de etnias, né? Não estamos falando de pele, a gente está falando de cor de cabelo. Morena como cor de cabelo. Então, quando a gente mostra uma dualidade, que tanto a cor de cabelo, como a cor de pele, como a forma de pensar, as pessoas todas há lugar para todas, né? Eu acho que isso é a beleza. Essa é a beleza. É isso que a gente quer entregar, né? Muitas formas, muitos formatos, paredes diferentes, cores diferentes, formas diferentes, mas que todo mundo pode... A beleza está nessa diferença, né? Muitas possibilidades. Eu acho que as pessoas saberem que podem brincar com as possibilidades sem perder o brilho próprio. Bom, a gente vai para o intervalo, já volta, não sai daí. E agora é hora do nosso diário da gestação. Virei mamãe. Vamos ver o que vai rolar por aí hoje. Precisa levar tudo, filho? Sim. Tá levando tudo pra ajudar a mãe? Sim. Então vai. Ai, meu Deus. É um adianta, mano, esse meu guri. Olha só. Enroscou ali, enroscou. Acabou de ir. Ah, não tem problema. Chama ali o elevador. Ó, tá vindo já.
E até a Jack tu tá levando. Não, meu filho. Mas é que ela é obediente. Mas tu tá muito forte. Vem, mãe. As damas primeiro, ainda por cima. Meu Deus. Olha. Amor da mãe. Vocês viram que coisa mais linda, gente? Tá bem treinado. Juro que não é exploração infantil. Ele faz isso porque ele tá preocupado com a barriga da mamãe. E eu aproveito esse momento aqui para lembrar as mães de meninos a responsabilidade que a gente tem em criar homens que cuidem sim da gente, né? Vocês não acham? Sim. Tu tem um menino, né, Juliana? Tenho, É. tem 5 anos. É, exatamente. A gente tem que fazer a nossa parte pelo mundo aí. Depois tem nora, aquela coisa toda. Bom, mas hoje a gente tem um tema bem relevante aqui para conversar, que é a questão do autismo, né? Hoje é o Dia Mundial da Conscientização e a Juliana está aqui, é psicopedagoga, e veio conversar sobre, eu vou ter que até colar, tratamentos de intervenção precoce para crianças. Isso quando tu mencionaste crianças de 18, 24 meses, bem pequenas mesmo, né, Juliana? Como é que funciona isso? Por que é importante? Qual é a importância realmente de se apurar que há uma possibilidade de autismo? Ou será que só funcionam esses tratamentos depois de realmente diagnosticado? Pois é, Ali. O que acontece? A criança, ela tem alguns marcos do desenvolvimento, né? O que é esperado para a idade. Quando começam a apresentar alguns atrasos, a mãe vai buscar uma fono, quando é um atraso de linguagem, um atraso de fala, um neurologista, pediatra, ou o próprio pediatra que seja especialista do desenvolvimento infantil. A partir daí se começa uma busca, uma investigação. Pode ser que seja um autismo, né, o transtorno do espectro autista, ou pode ser que não. Muito difícil um médico fechar um diagnóstico antes de 24 meses, por exemplo, né? Quem fecha diagnóstico é só médico. Mas quando aparecem esses atrasos, se sugere intervenção. Por quê? Sabe-se que a neuroplasticidade infantil é muito... o cérebro é plástico, né? Como dizem assim, os neurônios estão se multiplicando de forma muito rápido. Então, o processo de aprendizagem de um bebê é muito rápido. O quanto antes tu iniciar com uma intervenção naturalista, respeitando a criança também, tu vai ter um melhor prognóstico, independente se for TEA, se for atraso da linguagem ou algum outro transtorno. É, porque o que eu percebo, muitas vezes os pais negam, né? Às vezes até com uma forma de defesa, de não, mas não deve ser, mas não deve ser. E isso pode acabar causando, não atraso no caso, mas impedindo de se minimizar de repente o diagnóstico, enfim, como é que se faz para os pais que estão passando por essa situação se convencerem, se conscientizarem de repente da importância de procurar ajuda ou pelo menos um conselho. Pode ser que não seja nada, ou pode ser que seja, e aí para minimizar em prol da própria criança, né? O importante sempre é ter um médico de confiança, né? Seja o pediatra, um neurologista, um médico que possa aconselhar, mostrar para ele os melhores caminhos em relação a essa intervenção. Essa questão dos pais negarem ocorre muito, é muito frequente. Tem um processo de luto que a maioria das famílias passa, né? Que é o momento inicial e que faz parte do processo de saber... Todo mundo cria uma certa expectativa quando tem um filho, tu quer o melhor e daqui a pouco tu vê que pode ter alguma coisa que pode atrasar. E isso em vários aspectos, porque as pessoas criam expectativas sobre os filhos para que atinjam metas, para que sejam assim ou assado, e de repente não são, na maioria dos casos não são, né? Exatamente. Conforme os pais esperam. Exatamente. O importante é ser feliz, né? Mas é normal do ser humano criar e projetar essa expectativa, né? É normal. A gente acaba fazendo isso de forma inconsciente. Então, mas o importante mesmo é os pais terem um médico, um profissional de referência que possa orientá-los e a partir daí
eles consigam confiar nesse profissional e que possam iniciar com o processo de intervenção. Então, eu tenho famílias que eu atendo também e que não têm o diagnóstico de autismo e já mais preocupados com algum atraso do desenvolvimento do seu filho, foram buscar uma intervenção. E o que ocorre? Um desenvolvimento muito rápido da criança, porque tu busca trabalhar onde ela está, nas habilidades que ela está com maior prejuízo e maximizar o potencial que ela tem, porque toda criança tem o potencial. As crianças com autismo, com Down, com todos os transtornos, eles também têm os seus potenciais e são muitas vezes crianças também inteligentes, né? Têm condições de aprender e se desenvolver bem. Sim, na verdade, a grande dificuldade é a sociedade supostamente normal lidar com essas diferenças, porque que a criança tem uma série de capacidades e possibilidades, ela tem. É a gente que tem que também se adequar e aprender a lidar e tirar o melhor dela, ou viabilizar a melhor forma de expressão, de socialização, enfim. E aí a gente volta para aquela frase, né? Somos todos iguais, cada um diferente. Como é a frase mesmo? Todos iguais, incrivelmente diferentes. Incrivelmente diferentes. Essa frase é maravilhosa. Assim, ó, eu ouço muito das famílias, às vezes, quando a gente conversa e orienta questões comportamentais, por exemplo, da criança, e aí entra não só crianças atípicas, né, mas como crianças neurotípicas também, que não estão no espectro. Mas aí as mães dizem assim, ai, mas aí começam a me olhar, começam a falar de mim. Não se importa com os outros, tu tá fazendo o melhor pro teu filho. Tu sabe, para aquele momento, tu precisa dar uma educação, tu não pode reforçar aquele comportamento inapropriado, seja o gritar ou se atirar no chão. Às vezes eles agridem, podem se autoagredir ou agredir um pai, uma mãe por querer alguma coisa, né, em busca, por exemplo, de algo. E aí cabe à sociedade, né, não cuidar, segue a sua vida, não se importa com o outro, seja uma criança típica ou não típica, tem suas particularidades, né? E entender que todos somos diferentes, ao mesmo tempo somos iguais, né? Cada um tem sua individualidade. Eu tenho uma... Pode falar. Eu tenho uma filhota de 1 ano e 9 meses, tá? Ai, que fofo. Então, assim, e aí a minha pergunta é muito agora tu falando, né? Imagina que não tem uma criança que faça birra, né? Sim. Não existe. Então, assim, como pai, né? Como os pais, qual é o momento que tu diria que é não sei, né? Tu diria assim, olha, esse momento é um momento que precisa ser olhado por esse lado, né? Não só como autismo, né? Mas como tu falou, né? Mas que tenha uma atenção diferenciada, que está vendo uma que está fora da curva, de tá repente, dentro desses padrões de crescimento. Eu estou falando como pai, né, que claro que eu posso perguntar isso diretamente para o meu pediatra, mas às vezes são coisas que tu fica muito na tua cabeça ali, mas é normal, né, é só birra, não, é isso, né, e tu não vai te dando conta, porque aquilo vai acontecendo mais, vai parecendo normal para ti, quando chega alguém de fora, meu Deus, né. O que é isso? O que é isso? A gente tem que sempre pensar assim, César, o que isso está influenciando e está atrapalhando, atrasando, vamos dizer assim, o processo dia a dia da família. Eu estou deixando, eu não estou conseguindo sair para jantar no restaurante que eu gosto porque a minha filha faz birra, não tem o momento ali, tem o espaço kids. Estou dando sugestões aqui, tá? Exemplos, claro, então a gente tem que pensar o quanto que isso está interferindo na vida diária, em relação à vida diária. Não, foi uma vez, porque birra se não passaram, vão passar. Faz parte do processo de desenvolvimento, as crianças estão testando limites, elas precisam saber, e muitas vezes elas choram porque ainda não sabem lidar com aquele processo de emoção, identificar o que estão sentindo, saber comunicar isso. É um processo difícil a gente expressar, pai, eu estou frustrado, eu queria tal coisa, tu não me deu e eu estou frustrada por isso. Não, e então até, né, Juliana, muito complexo. tem uma questão, quando tu estava falando em tratamento precoce, até os 24 meses, é ainda uma fase onde a criança não consegue se expressar, muitas vezes não consegue falar. Então deve ser complicada também essa compreensão do que até que ponto é uma dificuldade em se expressar e ela está tentando, ou realmente talvez seja algo um pouco diferente que a gente tem que olhar para o outro lado. Quando envolve a questão da criança não verbal, que tem muitas crianças no espectro que não são verbais, algumas acabam sendo, mas atingem um momento de comunicação verbal mais tarde, com 3 anos e meio, 4, ou falam algumas palavras, mas sem ser de forma funcional, então elas repetem, fazem uma ecolalia,
Tu pergunta para ela, tu quer verde ou azul, filho? Ela diz azul, porque ela repete a última palavra que ela ouviu. Então, não é uma fala funcional. E aí fica um pouco mais difícil. Aí, muitas vezes, tu pode trabalhar com figuras, com imagens para ajudar. Tudo que a gente puder trazer de forma concreta ajuda uma criança na compreensão. O nível de linguagem que a gente fala também, porque tem a comunicação expressiva e a comunicação receptiva, né? O quanto que a criança nos entende em relação a uma solicitação, a algo que a gente está dizendo para ela, né? Então, falar de maneira mais pontual, não com muitas palavras, se puder trazer para o concreto. Olha, filho, a gente vai fazer isso aqui, depois a gente vai fazer aquilo, ok? Combinados curtos, sem muito espaço de tempo também. Não é amanhã, semana que vem, daqui a um mês, a criança não tem essa compreensão ainda. Então, tudo que a gente puder ajudá-los nessa questão de se comunicar, de compreender também a comunicação, facilita. Pois é, como é nesses tratamentos, que tipo de exercício e de prática são desenvolvidos? A gente tem hoje, Ali, o modelo de intervenção precoce de Denver, tá? É um dos que tem tido uma grande indicação dos médicos, porque ele tem uma comprovação científica. Foram 25 anos de estudos feitos com um grupo de controle aleatório, crianças que receberam esse tipo de intervenção e receberam outros tipos, e se mostrou um resultado muito bom em relação a prognósticos, a melhoras quanto a esse tratamento. Aí a gente fala de crianças que estão no espectro, tratamento de alta intensidade. O que seria alta intensidade? 15 horas por semana de intervenção. Tu vai pegar uma criança com 2 anos, por exemplo, e ela vai receber 15 horas de intervenção por semana. Sim, então, bastante, em torno de 3 né? horas por dia. É bastante, mas é uma intervenção muito naturalista. Sim. Então, ela respeita os momentos da criança, mas ela busca o desenvolvimento. Sim. Ela está sempre com objetivos. É uma brincadeira que para a criança não pode parecer nada além de uma brincadeira lúdica. Ela tem que estar motivada para aquela brincadeira. Se ela não tiver, acaba a brincadeira. Mas eu tenho uma série de objetivos a serem contemplados naquele momento de brincadeira. Tá, Juliana, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto daqui a pouquinho, que temos que ir para o intervalo, tá? Inclusive, aproveito os nossos espectadores, se tiverem alguma dúvida sobre o assunto, sobre o tema, mandem para nós, que a gente já comenta, já tira as dúvidas aqui. A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho, então não sai daí. Então, agora é a hora do nosso Nutri Mais. Adriano Lenz está aqui com a gente e hoje um tema bem polêmico: metabolismo lento. Adriano, é verdade? Isso existe, hein? Porque eu vejo as pessoas usar, todo mundo parece que tem metabolismo lento, né? Ai, pois é que eu faço dieta, mas o meu metabolismo é lento. Da Gisele Bündchen deve ser super acelerado. Vai dizer que não dizem isso? É mais ou menos isso. Então, Ali, essa questão tem um pouco de verdade e um pouco de exagero, porque o exagero faz parte da alegria da vida. Então, o que acaba acontecendo? O nosso metabolismo, ele realmente sofre um processo de amadurecimento com o passar do tempo e ele pode ficar um pouco mais lento, mas não é esse horror que as pessoas atribuem. Geralmente, quando a pessoa acha que está com metabolismo lento, na maioria das vezes ela está exagerando na alimentação. Isso é a grande maioria das vezes. Em média, até para nós termos um dado numérico para ficar fácil de imaginar, os estudos mostram que se você ficar 10 anos com mais ou menos o mesmo padrão alimentar, mais ou menos o mesmo padrão de exercício, você está fazendo tudo igual como sempre fez na vida, você vai engordar ao longo de 10 anos 4 quilos, que seria o processo natural de lentificação do metabolismo. Só que a gente consegue acelerar o metabolismo, a gente consegue mantê-lo acelerado. Esse processo, se você não fez nada, a alimentação está mais ou menos igual, o exercício está mais ou menos igual. Mas quando eu mudo as variáveis, quando eu mudo o tipo de exercício, quando eu vou lá e falo com o professor da academia, troco, às vezes eu não preciso, Ali, nem fazer mais exercício, eu preciso só mudar o estímulo, mudar o horário. Na alimentação a gente usa muito essa tática. Às vezes não precisa pedir para a pessoa reduzir, comer menos.
e sim mudar os horários de como tu come. Hoje em dia nós temos N estudos em genética que mostram que só o fato de tu mudar a refeição principal, que vamos supor era de noite, para um pouco mais cedo, eu já mudo como o corpo se comporta, como o meu padrão hormonal se comporta. Não dá tempo de falar tudo, mas eu consigo mudar toda a minha cronobiologia. Então, na verdade, aquela história de que fiz 30, fiz 40, fiz 50, meu Deus do céu, tá ficando horrível, tenho que parar de comer. Ela não é bem assim, mas tem um fundo de verdade. Ela tem um fundinho de verdade, mas o nosso metabolismo, ele não é lento, ele está lento. Ele pode estar lento, mas você pode acelerá-lo. Ele não é porque você não nasceu com ele lento. Você pode deixar ele lentificar. E uma das coisas que mais atrapalha e mais deixa o metabolismo lento é justamente eu estar com meus 40, com os meus 50 e eu fazer o quê? Eu começo a reduzir e restringir. Passo fome, restringo caloria, como menos. E geralmente, principalmente as gurias, acabam se exercitando menos. Aí sim eu tô dando comando pro meu corpo de quê? Se não está entrando dinheiro, não está entrando comida, eu não posso gastar. E o metabolismo fica lento, mas ele não é. Ele apenas está. A gente consegue reverter esse processo na nutrição. Eu fiquei pensando que grande sacanagem, né? Porque o dinheiro a gente gasta, mas as calorias a gente não consegue fazer acelerar. Agora, qual é o segredo do sucesso aí, então? O segredo do sucesso é manter o corpo fora da zona de conforto. Tem N estratégias na nutrição que nós usamos. Uma delas, só para citar rapidinho, é a cada 11 dias, quando a pessoa está num plano alimentar, está passando por restrição calórica, cada geralmente 11 dias a gente usa uma hipercaloria. Aumenta os valores calóricos do dia, mantém a qualidade dos alimentos, mas dá até o dobro. Existem várias estratégias para manter o metabolismo acelerado e enganar ele, para ele não poupar. Olha, mas isso tem que ser controlado por um profissional, né? Porque senão o risco é de tu engordar. Sim. Eu fiquei imaginando, uma hipercaloria é arriscado. O que seria uma hipercaloria? Geralmente a gente pede para a pessoa comer 50% ou até o dobro naquele um dia, a cada 11 dias. Mas o dobro do saudável, não é o dobro da porcaria. Não adianta se atolar na junk food. Não adianta se atolar no sorvete, no X e pastel. Bom, então tá. Então a gente sabe que há solução, mas claro, né, gente, tudo tem que ser acompanhado de um profissional que saiba o que fazer com o metabolismo lento para dar aquela acelerada. A gente vai pro intervalo, volta daqui a pouquinho, não sai daí. E agora é a hora do nosso Drops de Moda e hoje a peça escolhida foi a saia midi. Então, trouxe várias inspirações para vocês, uma peça que é a cara da meia estação. Abusem! Ah, não tem música, né? E dá para usar de tudo que é jeito, com salto, com bota, com tênis, camisa, cropped. Então, ó, dê asas à sua imaginação e aposta na saia midi, tá? Que fica lindo, super elegante. Bom, antes de voltar aqui pro papo, né? Hoje, em homenagem, digamos, ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo,
Queria mandar um beijo enorme para várias mães e pais que têm crianças com transtorno do espectro autista, e eu vejo que assim se esmeram muito, lutam diariamente para tornar a vida dessa criança mais fácil em um mundo que tem muita dificuldade em lidar com a diferença, e também para quebrar paredes aí de aceitação em ambientes. Tem várias campanhas acontecendo para que as pessoas olhem de uma forma diferente para crianças que são diferentes, e que isso não é um problema. É a gente que tem que realmente trocar a lente, né, dos óculos. Então, um beijo enorme para vocês, e saibam que a gente faz parte dessa luta realmente de inclusão. Agora, Juliana, a gente estava conversando sobre algumas práticas que são desenvolvidas com as crianças. Agora, quais são os sinais que uma criança começa a dar e que talvez devam servir de alerta, né? Um sinal amarelo para os pais? Opa, talvez isso aqui eu tenha que ficar de olho, dar uma investigada, dar uma conversada. O que tu sugere que se fique atento? A principal questão, Ali, seria a interação social. A criança com autismo, normalmente ela tem preferência por objetos do que por pessoas. Então ela fica brincando com o brinquedinho dela, muitas vezes não dá trabalho, né? Fica ali desenvolvendo. Pode apresentar um brincar não funcional. O que seria um brincar não funcional? Pegar um carrinho e, em vez de rolar para frente, para trás, ele vai brincar com partes deste carrinho. Vai ficar girando a rodinha. Até porque aquela rodinha que está sempre girando, são movimentos repetitivos, trazem um certo conforto para a criança. Eles gostam muito de movimentos repetitivos. O ventilador que gira, a rodinha que roda, o catavento, o movimento de uma água, por exemplo, de um chafariz, sobe, desce, né? Então, primeira questão é a interação social, tá? E algumas vezes também está ligado a movimentos repetitivos, e que pode ser o balançar para frente ou para trás, um flapping com a mão, a questão do contato visual. Algumas crianças com autismo têm, mas elas não sustentam esse olhar, então elas olham no olho, só que é um pouco aversivo esse olhar, em seguida já desviam. A gente pode ficar atento também quando a criança é chamada pelo nome. Eu não vou dizer que uma criança típica, 100% das vezes que ela for chamada pelo nome, ela vai olhar, mas 80% das vezes sim. Então, de 10 vezes que eu chamar pelo nome, João, dessas 10, 8 pelo menos ele tem que olhar. Porque o nosso nome está muito ligado à questão de sobrevivência, então é natural do ser humano buscar quem chamou o teu nome, mesmo que às vezes a gente esteja no ambiente público, né? Não seja tu que esteja sendo muitas vezes não é, exatamente, a gente olha. E olha, né? Porque é natural do ser humano buscar quem está chamando pelo nome. As crianças do espectro muitas vezes apresentam também questões sensoriais, né? Uma sensibilidade auditiva, que às vezes caminham na pontinha dos pés. Mas a principal questão mesmo, os dois pilares, é a interação social e movimentos repetitivos. A interação social, então, como eu disse, mas ele brinca, tudo bem, mas o brincar com interação social é olhar para o brinquedo e fazer a triangulação. Porque a criança, ela está brincando com o ursinho e ela quer mostrar para o pai, ela quer a aprovação do adulto, ela quer compartilhar esse momento de prazer. Enquanto que a criança do espectro, normalmente, esse momento de prazer basta para ela. Ela está ali envolvida com o olhinho do patinho, né? Com partes do objeto. Então, bom, já são alguns sinais, né? Não quer dizer necessariamente que tenha o transtorno, mas já vale ficar atento. E aí, bom, uma vez iniciado esse tratamento, Juliana, os pais têm que se envolver diretamente, né? Esses pais, inclusive, eu quero aproveitar também e dar os parabéns, porque eu tenho famílias maravilhosas, super engajadas, que fazem toda a diferença no tratamento, porque eles querem aprender, eles buscam informação, eles não se cansam, fazem jornada dupla, tripla, para buscar o desenvolvimento dessa criança. E quando a gente percebe que há esse envolvimento por parte da família, o resultado é outro, a criança se beneficia muito. E acaba que os pais também aprendem, né? E a gente está sempre se desenvolvendo com isso. Então, a gente também trabalha muito lá na clínica com a capacitação da família, né? Potencializar o brincar dele com a criança, de que forma que ele pode brincar e estimular o que está em atraso nessa criança,
para buscar o melhor desenvolvimento. Que é achar algumas alternativas dentro ali do contexto que se tem, né? Exatamente. Acho que esse é nosso desafio, na verdade, em várias coisas na nossa vida. Essa, claro, não poderia deixar de ser diferente, mas a Juliana já passou algumas dicas muito importantes para a gente pensar sobre o assunto e fica o convite, fica a nossa chamada para que todo mundo esteja atento a isso e olhe com olhos bondosos, carinhosos e tolerantes também, sabendo que sim, as diferenças estão aí e que faz parte e talvez seja isso que torne a vida e o mundo tão bonito. Obrigada, Juliana, pelas tuas explicações. Ali. Obrigada a vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando mais um dia aqui no Virou Moda. Agora vocês ficam com a Elione Prestes em Arquitetura e Design. Amanhã eu estou de volta no cenário novo. Que emoção! Aguardem! Beijo, gente. Até mais!